Olha, primeiro é muito interessante a gente ver a redução de emissões que está acontecendo nesse período de isolamento social, quarentenas, lockdowns. A gente está vendo dados como esses no mundo inteiro. Ainda assim, esse padrão, né, de pausa nas emissões, a gente já viu em vários outros momentos da nossa história, e é uma pausa temporária. O perigo é quando se retoma as atividades econômicas, que essa emissão se torne ainda mais acelerada, o que a gente chama de poluição por vingança na literatura. Então, não dá para se animar muito com essa pausa, porque pode acontecer logo ali na frente uma retomada ainda pior. No caso das emissões que a gente está deixando de colocar na atmosfera hoje, legal, não quer dizer que a gente está desacelerando a mudança do clima. Na verdade, elas fazem só uma cosquinha, literalmente, na concentração de gases que estão na atmosfera e que são verdadeiramente o que provocam aí uma mudança da temperatura. Nós, no Brasil, não estamos vivendo essa redução de emissões. Nós tivemos um grande aumento entre janeiro e abril de 2020 nas emissões do desmatamento, e cálculos preliminares feitos pelo Gustavo Pinheiro do IX, por exemplo, apontaram que a gente está numa direção de aumentar as nossas emissões como um todo no Brasil. Então, infelizmente, nós não estamos no Brasil vendo uma mudança de padrão. Já havia, antes do Covid-19, uma percepção quantificada de que os investimentos feitos considerando padrões ambientais, sociais e de governança, ele rende mais que o mercado tradicional. Isso já estava quantificado, tá? O que aconteceu na pandemia é que esses investimentos, eles deram mais ou menos 90% mais rentabilidade que os outros, ou seja, quase o dobro dos outros. Então, esse mercado, que a gente chama então de ESG, né, ele está se provando mais resiliente e mais interessante do que o outro. Eu acredito que daqui em diante a gente só vai ver o crescimento desse padrão de investimento. E aí, a questão da carne, a questão, enfim, dos investimentos ligados aí, né, a atividades que podem estar associadas ao desmatamento, elas vão ter provavelmente dois caminhos. O caminho de continuar fazendo o que estão fazendo sem grandes alterações e perder, né, competitividade, ou então realmente uma transformação dessas firmas, desse setor, para algo robusto, algo totalmente livre de desmatamento, que respeite também as regulações, enfim, sociais, e que não tenha corrupção, né? Que mostre uma alta qualidade de governança. Se mover nessa direção, pode ser um mercado aí altamente relevante e, enfim, recebedor, né, grande recebedor de recursos. A rentabilidade muito maior dos fundos ESG ela está quantificada, né, não é um achismo, ela está dada. Mas quais seriam os fatores por trás disso? Porque esses investimentos, principalmente na parte social, eles estão mais robustos. Então, a gente viu muitas firmas nessa pandemia com dificuldades, por exemplo, de saber como gerir os funcionários. As firmas que já tinham adotado padrões ESG, os investimentos ESG, eles já tinham políticas para essa seara, eles já sabiam como melhor lidar. Então, estão sofrendo menos também do ponto de vista reputacional. Mas a gente provavelmente vai ver outros pontos relacionados à governança e ao meio ambiente cada vez mais fazendo diferença aí também nesse sentido. Particularmente aqui no Brasil, o desmatamento, que cresceu 94% de agosto a abril desse ano, cresceu durante a pandemia na Amazônia brasileira e que provavelmente e infelizmente a gente vai ver crescer até o final desse período agora, em que estaremos todos fazendo isolamento social, menos os garimpeiros, menos as madeireiras ilegais e assim por diante. Isso aí vai contar muito. Então, a gente vai provavelmente ver firmas que adotam padrões ESG se saindo melhor, que vão estar sob menor risco, do que aquelas que continuam fazendo uma gestão tradicional, infelizmente não focada nesses aspectos.